Irmãos, nós, nesse domingo, primeiro domingo de março, nós iniciamos um novo tema que conduzirá as mensagens nesse mês. E a partir de agora, o nosso tema, o tema do mês é o Rei Servo. E eu quero convidar você para nós meditarmos sobre esse tema, sobre identidade e propósito do Rei Servo. Não sei se você já tem aí os seus documentos em aplicativos do governo. Você tem? Eu já não ando mais quase com documento nenhum. Tenho na minha pasta, mas tenho todos no celular. Tudo aqui. Carteira de habilitação, tem carteira de trabalho, né? Quem tem, tudo ali. O RG, você lembra como que é seu RG ainda? Você já renovou seu RG ou ele é o mesmo desde 50 anos atrás? Você sabe que perde a validade, né? O que tem no seu RG? Lembra? Algumas informações que tem no nosso registro geral, nossa carteira de identificação, seu nome completo, nome dos seus pais, não é verdade? Onde você nasceu. Agora consta também até o CPF para quem tem. A data e local de nascimento, a data de expedição. Ali tem o órgão expedidor e a assinatura de uma autoridade legal que faz valer aquele documento. Tem também a sua assinatura e a sua impressão digital. Essa é a nossa carteira de identidade. É verdade isso, não é? A sua identidade, toda ela está contida nessa carteirinha tão pequenininha, ou no aplicativo do seu celular. Todas as informações de quem você é estão contidas nesse documento, sim ou não? Eu acho que não. E eu quero conversar sobre isso com você. Ali tem algumas informações básicas que podem diferenciar você de outras pessoas. Tem algumas informações importantes, mas ela não contém toda a nossa identidade. Tem uma parte de quem nós somos apenas. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. A identidade e o propósito do Rei Servo Jesus. Mateus 26, de 36 a 46. Diz assim, no Evangelho de Mateus registrado: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que o beba, faça-se a tua vontade.
E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pouco antes desse texto, desse registro, nós temos aqui Jesus participando da ceia com os seus discípulos, a última ceia, ministrando a ceia a eles. Ele indica o traidor, diz quem será o traidor. Os discípulos não entendem muito bem o que estava acontecendo. Pedro diz que estaria com Jesus para o que desse e viesse. Jesus então coloca a prova. Pedro diz: olha, se for necessário, eu morro com o Senhor. E o texto conta para nós que todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então eles saem para orar. E você já sabe que depois Pedro nega Jesus 3 vezes na mesma noite. E você já sabe que Jesus é traído, crucificado e morto. Mas a história não termina, porque ao terceiro dia ele ressuscita. Jesus ele vai ao Getsêmani para orar. Ele se retira para orar, para falar com Deus o Pai. E ele leva os seus discípulos, mas ele chama 3, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, para que subissem um pouco mais com ele, para que esses o acompanhassem em oração. E ele se afasta um pouquinho, e ele ora. E o peso também recai sobre os discípulos, sobre esses 3, e diz o texto que eles dormem. Jesus volta e os encontra dormindo. Jesus vai falar com eles, mas eles não estavam atentos. Já era chegada a sua hora. Jesus os chama para orar, e Jesus vai orar sozinho, mais retirado, porque ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vem fazer companhia para mim, fica perto de mim, fica do meu lado. Meu coração está angustiado demais. Tristeza tomou conta de mim. Eu vou orar. Você pode vir orar comigo também? Vamos orar juntos? Mas ele se afasta um pouquinho para ter uma conversa franca, sincera e aberta com Deus o Pai. Jesus se afasta. E a sua oração ela é muito curta, você percebeu? Ela é simples. Não é uma oração complexa. Não é uma oração cheia de fórmulas. Não é uma oração cheia de condições. É uma oração muito simples, mas que expressa todo o seu coração. Ele põe tudo para fora. É interessante que a identidade de Jesus, quem é Jesus, já havia sido revelado em outras ocasiões. Em outros momentos ele já havia dito quem era. Ele também já havia revelado quem ele era. Foi muito claro no momento do seu batismo. Enquanto ele era batizado, João o batizava, eis que o céu se abre, uma voz diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Naquele mesmo instante o Espírito Santo vem em forma de pomba, desce até ele. Aqui nós temos a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui fica claro quem ele era. Quem ele era, conforme as palavras do próprio Deus o Pai? O Filho amado, no qual ele tinha muito prazer. Você sabe que Jesus é Deus. A palavra de Deus nos revela que ele também é Rei, que Jesus é Senhor, que ele é Salvador, e que sem ele nada do que foi feito se fez, conforme João registra no capítulo 1, versículo 3. Jesus é o Filho unigênito do Pai, o mesmo, o único, aliás, feito da mesma essência e substância que o Pai. Jesus é o Filho Deus encarnado,
que nasce para viver, para padecer, para morrer na cruz do Calvário e para ressuscitar ao terceiro dia. É por isso que nessa hora de angústia, nessa hora de tristeza profunda, ele vai até Deus o Pai. Ele chega até o Pai com intimidade que ele tinha, sendo Deus e sendo homem, 100% Deus e 100% homem, porque Jesus alimentou a vida de oração, a caminhada de oração, Jesus alimentou a comunhão com Deus o Pai. Ele revelou para todos os seus discípulos que mesmo sendo Deus, ele não usou com usurpação o ser igual a Deus, ele viveu como homem, mesmo sendo Deus, sentiu a dor de homem, mesmo sendo Deus. Perceba que Jesus ele faz a mesma oração por 3 vezes. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Meu Pai. Irmãos, se tem um bom jeito para nós começarmos todas as nossas orações, é conversando com o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, é o Pai eterno, é o Pai poderoso. Ele é o Pai criador de todas as coisas. E com isso nós não estamos faltando em respeito e nem em submissão ao Senhor que Ele é. Mas é porque Ele mesmo nos fez filhos. Jesus deixa bem claro qual é a sua identidade, junto dos seus discípulos e junto a nós. Ele é o Filho de Deus. Qual a identidade de Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Nós já lemos aqui que os escribas e os fariseus, os judeus, ficaram escandalizados quando Jesus diz a eles que Deus era o seu Pai. E eles se escandalizam, e eles queriam a morte de Jesus, porque quando Jesus se identifica sendo Filho de Deus, Deus o seu Pai, Ele está dizendo que Ele também é Deus. É óbvio, os judeus perceberam isso, e eles não aceitavam isso, não acreditavam nisso, não era possível para eles que um homem, filho de um carpinteiro, pudesse ser o próprio Deus. Eles não reconheciam Cristo como sendo quem era. Eles não reconheciam Cristo como sendo a própria divindade, Deus, Filho de Deus. Na cruz, o que eles escrevem? Jesus crucificado, o que está escrito ali? Cada evangelho diz uma coisa muito parecida, mas eu vou ficar com o que diz o texto de Mateus que nós estamos usando. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Com isso eles estavam tentando afrontar a Jesus e eles estavam diminuindo, menosprezando quem Jesus realmente é. Jesus não foi apenas Rei dos judeus. Eles não sabiam que se tratava do Rei dos Reis, do Rei sobre toda a terra. Jesus é Rei, mas não apenas dos judeus. Ele é aquele que governa todas as coisas, e Ele é aquele que julga todas as coisas. O próprio Deus Pai diz isso acerca de Jesus. A identidade de Cristo, ela é revelada pelas profecias messiânicas. Você vai encontrar no Antigo Testamento toda a identidade de Jesus já sendo revelada pelas profecias. A identidade de Jesus é revelada pelos registros que nós temos no Novo Testamento, pelas suas palavras, pelas suas ações e pelo testemunho dos apóstolos. Jesus é Filho de Deus e Ele é Rei. Ele é quem governa. E saber que nós temos acesso a Deus o Pai por meio de Jesus, o Rei sobre todas as coisas, é uma coisa que deve mexer com o nosso coração, deve nos encantar, deve nos mover na direção dele mesmo. O Filho de Deus é o Rei sobre tudo e sobre todos. Quem te governa?
Quem te governa? Suas vontades, seus desejos, seu marido, sua mulher, seus filhos, que a nova onda agora, né? Os filhos governam as casas, eles é quem dão as ordens finais nas famílias. Quem te governa? Você sabendo quem é Jesus, qual a identidade de Jesus, porque Ele deixa claro, meu Pai. Eu transfiro a pergunta para você, qual a sua identidade? Qual a sua identidade? Eu não estou perguntando qual o seu RG, né? Qual a sua identidade? Como você se identifica? E eu quero dar alguns conselhos, algumas dicas para você. Primeiro, a nossa identidade, ela não é definida pelo que os outros pensam ou falam de nós. A nossa identidade não é definida pelo que os outros pensam ou falam de nós. A nossa identidade não é definida nem mesmo pelo que nós pensamos de nós mesmos. O que dizem a nosso respeito é muito pouco. É claro que precisam dizer aquilo que é claro que eu preciso evidenciar o que está dentro de mim para fora, para que outros vejam. Mas também é verdade que Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, o Rei do Universo, foi chamado de um descumpridor da lei. Ele que veio para cumprir a lei. Jesus também foi chamado de apenas profeta, um profeta qualquer. Foi chamado de um bom homem. Também foi identificado como um revolucionário. E até de Beelzebu Jesus foi chamado. É por isso que eu e você não somos identificados. A nossa identidade não é pelo que os outros dizem ou pensam a nosso respeito. Porque tudo o que disseram sobre Jesus, muito do que disseram, não refletia a sua real identidade. Veja que podem falar coisas que não são boas a seu respeito, podem falar mal de você, podem pensar coisas impróprias a seu respeito. Mas também é verdade que podem pensar bem demais. Pode ser que te julguem bem demais. Pode ser que pensem de você muito mais e melhor do que você realmente é. Por isso, o que dizem não é a nossa identidade, ela não é definida pelo que os outros dizem. A nossa identidade também não é definida pela comparação com os outros. Eu não tenho a minha identidade definida quando eu me comparo com outras pessoas. Eu não dependo de outros e você não pode se julgar melhor ou pior do que outros. Nós não fomos feitos para isso e não cabe a nós nos julgarmos, nos compararmos com outros. Todas as vezes que eu me comparo a outros, eu estou pecando. Pelo menos em 2 sentidos. E os 2 vão terminar na minha arrogância, na minha altivez. E isso é pecado. Toda vez que eu me comparo com alguém, é porque eu sou orgulhoso. O nosso orgulho nos faz comparar com os outros. Mas isso não define a nossa identidade. Porque eu vejo alguém que eu julgo melhor do que eu, ou alguém que eu julgo que faz melhor do que eu, isso revela o meu orgulho de ter um incômodo de não ser tão bom quanto. Você está entendendo? Ou estou falando em mistério demais? Toda comparação que você faz com alguém é fruto de pecado. Não se compare. Você não precisa se comparar. Você não precisa se comparar. Eu não preciso nem dizer que quando você se compara e acha que o outro é pior que você, é mais pecador que você, é mais indigno do que você. Não preciso nem dizer isso. Vamos pensar quando você olha para o outro e diz, eu queria ser como. Já basta. Isso é pecado, isso é orgulho, é altivez. Isso não é fruto de um coração que sabe qual é a sua verdadeira identidade. O que define a nossa identidade é o que Deus diz que somos.
O que Deus diz a nosso respeito é o que define a nossa identidade. Por isso a pergunta: quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Quem é aquele que governa a sua vida? Quem é que dita as regras, as normas para a sua vida abundante, para a sua vida com qualidade, para a sua vida plena? Quem é que diz? Se nós somos filhos de Deus, então nós vamos ouvir a voz de Deus, e Ele tem o que dizer a nós. E nós temos uma instrução a receber, um caminho a seguir, porque nós temos um Pai que nos orienta. Irmãos, como é precioso, eu gosto demais de ver filhos que honram os pais já idosos, filhos que lembram os conselhos dos pais, filhos que param para ouvir os seus pais. São pecadores, são falhos, erraram muito na vida, mas pais que temem ao Senhor podem ensinar a viver a vida com o Senhor. Você precisa parar para ouvir os pais, os mais velhos, sobretudo o Pai eterno. Romanos 8, 16, 17, eu vou ler, quero que você acompanhe. O apóstolo Paulo escreve assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós somos filhos, os filhos de Deus são convencidos pelo próprio Espírito de Deus que são seus filhos. Não é apenas um desejo humano, é uma obra divina em nós. Nós somos filhos. Se você é filho, então você precisa se identificar assim: eu sou filho de Deus. O que define a sua identidade é quem você é em Cristo. E em Cristo nós somos novas criaturas, em Cristo nós somos filhos de Deus. A força para vencer o pecado, ela está ligada à nossa identidade. Eu e você não vencemos o pecado se nós não nos identificarmos como realmente somos, filhos de Deus. E a nossa identidade é determinada por quem Deus diz que nós somos. Foi assim com Jesus no deserto, e foi assim com Jesus na cruz. Jesus, ele não desistiu, porque ele sabia quem era e quem é. Jesus foi tentado, foi muito tentado, ele resistiu às tentações, sabendo quem é. Foi tentado como homem. Nós somos tentados como seres humanos, naturais, e nós podemos resistir às tentações se nós identificamos quem nós somos. Quem é o nosso Pai? Lembrar quem é o nosso Pai nos dá forças para resistir. O que define a nossa identidade é o nosso novo nascimento. É o nosso novo nascimento. Isso identifica, isso nos identifica, isso nos sela. E nós temos o selo do Santo Espírito em nós, aqueles que nasceram de novo. Ainda o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 15, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, quem sabe diz? Abba, Pai. Nós fomos adotados por Deus. Nós não éramos filhos, mas o amor do Senhor chegou até nós. Ele nos resgatou, Ele nos comprou, Ele nos tomou, Ele nos libertou, e Ele nos fez agora herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A nossa identidade é definida pela nossa adoção por Deus em Cristo, e é por isso que nós somos filhos. Quem é você? Qual a sua identidade? Vai treinando. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou co-herdeiro com Cristo. E como filho de Deus, as minhas ações precisam ser melhor pensadas. As minhas palavras precisam ser melhor trabalhadas. Porque eu sou filho, eu sei quem é o meu Pai. Nós fomos encontrados por Deus, achados por Deus, escolhidos por Deus. Nós vimos a identidade de Jesus e a nossa identidade
Eu quero mostrar para você também o propósito do rei servo e o nosso propósito. Existe um porquê. Esse texto mostra para nós, quando Jesus ora nessa oração curta e simples, quando ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Não como eu quero, mas como tu queres. Nós encontramos aqui a missão de Jesus. E aqui nós encontramos o propósito da encarnação de Cristo. Todo o Evangelho vai revelar para nós a missão de Jesus, a sua identidade, o seu propósito, mas apenas nessa oração nós já vislumbramos tudo o que o Novo Testamento fala e o Antigo também acerca do propósito da vinda do Messias. Eu quero destacar para você que o primeiro propósito, ou melhor, o primeiro, deixa eu reformular a frase. O primeiro propósito que eu quero apresentar acerca da vinda de Jesus e de quem Ele é glorificar o Pai. O primeiro propósito que eu destaco aqui é glorificar o Pai. Por isso, Ele diz: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele repete isso 3 vezes, ao mesmo tempo em que ele pede: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele também completa: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se é para a glória de Deus, então é conforme a vontade de Deus. Se é para a glória de Deus, então precisa ser conforme a vontade de Deus. Essa sempre foi a oração de Jesus encarnado, sempre submisso ao propósito de Deus para a sua vida. Sempre submisso, sempre debaixo da vontade do Eterno. Todas as vezes que ele vai orar, e todas as vezes que ele suplica por alguém, alguma situação, ou ele está prestes a fazer um milagre, sempre é para que Deus o Pai seja glorificado. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. A nossa oração não pode ser diferente. A sua e a minha oração não pode ser diferente. Nós temos um modelo a seguir, e o modelo é o Senhor Jesus Cristo. A nossa oração precisa ser: que seja feita a sua vontade. Eu tenho vontades, mas que seja feita a sua vontade. Eu tenho gostos, eu tenho opiniões, mas que seja feita a sua vontade. Tem gente que briga demais pelas suas próprias vontades. Tem gente que bate o pé demais. Tem gente que cria confrontos por causa das suas vontades. Mas Deus tem uma vontade soberana, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Por isso nós precisamos conhecer a vontade do Pai, que seja feita a sua vontade. Deus é amoroso, e esse Pai eterno tem um plano, um propósito para nós, e essa vontade, esse plano, ele vai se cumprir em nós e através de nós. Deus é bom. Você crê nisso? Deus é bom. Deus é bom. E Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós, com vistas à eternidade. Visando a eternidade. E eu confesso para você, e você também pode confessar para mim, nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas nós reconhecemos e temos provado que Deus é bom. Nós temos experimentado a bondade do Senhor, que ministra ao nosso coração, que fala a nós, que se expressa pelas Escrituras, que nos recebe na sua presença por meio de Jesus. Nós, indignos pecadores, mas Ele nos chama, Ele nos resgata e Ele nos põe perto dEle. O propósito de Jesus é glorificar a Deus o Pai. O propósito de Jesus é salvar os seus.
O propósito de Jesus é salvar aqueles que o Pai escolheu. João capítulo 6, versículos 37 a 40 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de Deus, de meu Pai, é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor por essa verdade poderosa. Jesus veio para nos salvar. Jesus foi enviado pelo Pai eterno, sendo Deus, se faz homem exatamente para nos salvar. Ele glorifica Deus o Pai e Ele salva os seus. Gente, não tem como nós ficarmos indiferentes a essa verdade poderosa, maravilhosa e transformadora. Não há como o nosso coração ficar indiferente. Não há como ele esfriar ou permanecer frio. Quando nós reconhecemos essa verdade poderosa, Ele veio para nos salvar. O propósito de Jesus é obedecer ao Pai, do começo ao fim. Versículo 39 que eu li agorinha: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Obediência total. E nós sabemos que a obediência total foi fruto e é fruto de um amor total. E o resultado desse amor total, da obediência total, é a morte. Obediência até a morte. Obediência que não mede, obediência que não faz cálculos, apenas obediência, reconhecendo que aquele que estabeleceu o plano é perfeito e Ele é fiel. Jesus ensina seus discípulos a orar exatamente assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade. Você poderia fazer, logo depois desse tempo, uma lista de pedidos, ou uma lista de desejos, ou de necessidades, e apresentar essa lista diante do Senhor. É válido. Mas você também pode abrir uma página em branco, pegar o seu bloco de anotações do celular, pular umas 20 linhas, e apenas assinar embaixo e dizer assim: Senhor, minha vida sempre esteve e está nas suas mãos. O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor está pensando? Eu assino embaixo, porque eu confio no Senhor. Eu confio nos seus planos. Eu confio na sua autoridade, eu confio no seu caráter, eu confio no seu amor, porque o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai perfeito. O Senhor não é qualquer um para quem eu entreguei os meus dias. O Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra, que revelou o seu amor por mim, enviando o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário no meu lugar. E Ele vai voltar para me buscar. Está aqui a lista em branco, a minha história nas suas mãos. Eu sei que o Senhor já escreveu, porque Davi diz isso: o Senhor já escreveu a minha história, mas eu ainda não li ela por completo, eu ainda não tenho acesso a toda ela. Apenas me dê paz para viver um dia de cada vez, sabendo que o Senhor está no controle. Qual o propósito de Deus para a sua vida? É o mesmo do que Ele tem para Jesus e Jesus cumpriu. Primeiro, que você glorifique o Pai. E Jesus diz, em João capítulo 15, versículo 8,
que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Dê frutos de justiça, dê frutos de santidade, de retidão, de pureza, dê frutos por andar com Jesus, por estar arraigado na árvore que é Ele. Dê frutos. Segundo, que você viva como salvo, como filho, não mais sujeito aos desejos e impulsos da carne, mas sujeito à vontade de Deus para a sua vida. Não mais sujeitos à nossa vontade, à vontade da carne, aos desejos pecaminosos e carnais, mas agora sujeitos à vontade de Deus para nós. E Deus nos quer sempre ao lado dele. E Deus preparou o caminho para que nós estivéssemos junto dele e permanecermos junto dele. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Viva como filho. Você é salvo. Viva como salvo. Por fim, o propósito de Deus para a nossa vida é que você viva em obediência a Ele. Obediência total, obediência irrestrita e obediência alegre. Plena obediência a Deus, o nosso Pai. Jesus viveu a sua identidade, cumpriu o seu propósito, para que nós pudéssemos nos identificar nele e para que a gente pudesse cumprir o propósito de Deus em nós. Só é possível se nós conhecemos a Jesus e nós nos sujeitamos ao seu senhorio. Mas é possível. Quem é você? Qual o propósito de Deus para a sua vida?